Boa noite a todos, graça e paz. Estamos iniciando louvor e culto desta noite. Vamos dar graças. Pai, obrigado por estar nos guardando, nos cuidando neste momento difícil que nós estamos passando. Abençoa a todos que nos acompanham e também daqueles que possamos alcançá-los. Glorificamos o teu nome. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Guarde este hino como mensagem. Olá, irmãos, tudo bom? Estou aqui hoje com a minha família aqui, para a gente estar adorando ao Senhor, né? Então vamos iniciar o nosso momento de adoração com uma oração, fechar os nossos olhos, orar. Senhor Deus, te pedimos pela tua presença, para que o Senhor receba o nosso louvor, Pai, o nosso amor, a nossa gratidão, meu Deus. Em nome de Jesus, abençoe esse momento. Amém, meu Pai amado. Amém. Amém. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo simplesmente de crer. Do teu amor, Senhor, não posso viver longe do teu afago, Senhor, não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Quero ser como criança, quero ser como criança, te amar
e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo simplesmente de crer. Não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com Teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com Teus braços de amor. Amém, Senhor, amém, irmãos. Que o Senhor possa estar te abraçando nesse momento, que você se sinta abraçado pelo poder de Deus nesse momento de caos, de pandemia, de sofrimento mundial, né? Que o Senhor possa te abençoar nesse momento, em nome de Jesus, trazendo paz à sua casa, união na sua família, que isso é o que mais importa, né? Que Ele possa te guardar, que você possa ser prudente também, se cuidar. E vamos continuar o nosso momento de oração também, em nome de Jesus. Dos montes corre para o mar, Teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a Tua cura entrar. Me alegro por Te pertencer, levantarei as minhas mãos. O Teu amor me alcança e me faz louvar-Te. Cantarei Teu amor pra sempre. 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 Dos montes corre para o mar, Teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a Tua cor entrar. Me alegro por Te pertencer, levantarei as minhas mãos. O Teu amor me alcança e me faz louvar-Te. Cantarei Teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a Ti, ele se encherá com a Tua
Oi pessoal, gostaria de compartilhar um pequeno sentimento que eu estou tendo esses dias. Quando chegamos em Caraguá, no dia 28 de janeiro de 2020, estávamos com um propósito de construção de uma pequena casa no Portal do Patrimônio e pedimos hospedagem na igreja até maio. Com o advento da pandemia, evidentemente não pudemos cumprir o propósito. De lá passamos a considerar o término da construção no final do ano. Também não foi possível. Passamos a considerar o início da obra para começo de fevereiro, depois começo de março, depois começo de abril, e agora estamos contando com o início no começo de maio, com o consequente término por volta de setembro, já que a proposta é terminar a obra em torno de 4 meses. Isso me leva a um aprendizado do que significa paciência. Embora eu faça uso de um antidepressivo para poder dormir, e isso traga para a minha vida uma calma além do normal, sinto ultimamente que está cada vez mais difícil essa situação. Acho que isso é geral. Imagino o quanto todos nós estamos sofrendo com isso. Isso também me leva a considerar a vida de Jó. Ele foi obrigado a entender a paciência. Ele não conseguia entender o porquê que ele teve que suportar a situação. Na verdade, ele descobriu que somente Deus conhece o que está acontecendo ao nosso redor. A única possibilidade é descansar em Deus. E isso a pandemia está não somente nos ensinando, mas também nos educando. Um aprendizado pela prática. Louvamos a Deus por isso. E por fim, não poderia deixar, eu e a Matilde, deixar aqui os nossos sinceros agradecimentos à igreja e à administração pela paciência e bondade, permitindo-nos continuar a usufruir desse espaço tão precioso. Obrigado, gente. Vem nos curar, Senhor. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida ligará, nos revigorará, e viveremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade, e sobre mim para curar, e sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, e sobre mim para curar, está a filha de Sião. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará.
temos ao Senhor. Graça e paz, irmãos, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Hoje eu estou incumbido de trazer a palavra. Eu gostaria que vocês abrissem comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 e 17. 2 Coríntios 4, 16 e 17. Em seguida a gente faz uma breve oração. E lá diz assim: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Aleluia, glória a Deus. Pai, nós te louvamos e te bendizemos, nós te glorificamos, Deus, por tudo que tens feito em nossas vidas. Te agradecemos o privilégio que temos de estar juntos, ó Pai, durante este culto. Te agradecemos, ó Pai, porque estamos em espírito, ó Pai, nos reunidos, ó Deus, clamando a Ti, orando neste momento. E eu te louvo, eu te bendigo, ó Pai, porque Tu és um Deus presente, porque estás aqui comigo e podes estar também com o irmão lá na casa dele, Pai. Pai, em nome de Jesus, que esse seja um momento de edificação, que este seja um momento de consolo, que este seja um momento, ó Pai, onde o Senhor derrama a sua paz aos corações, que este seja um momento onde o Senhor renova a nossa esperança, que este seja um momento onde podemos experimentar, meu Pai, a Tua superabundante graça, que este seja um momento, ó Pai, onde, meu Pai, nós podemos reconhecer quem Tu és em nossas vidas, saber que Tu és Deus, saber do Teu poder, saber, meu Pai, da Tua glória, da Tua majestade, quem Tu és em nós, que não somos nada sem o Senhor, que nós precisamos de Ti, que Tu és a nossa esperança, Pai. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, porque sabemos que Tens uma obra sobre as nossas vidas, Pai, e esta obra, meu Pai, há de ser completa, Pai, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando em nossas vidas, Pai. Assim nós Te oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Paulo ali está falando, o título dessa palavra na minha Bíblia é o desígnio e efeito das aflições. E Paulo, ele já vem aqui no capítulo 4 falando a respeito disso, de tudo que ele veio sofrendo. Ele até chega a falar, né, lá no 4, a partir do verso 1, ele fala: pelo que tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Dele diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós
que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isto é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Irmãos, se nós olharmos o contexto de Paulo falando aqui em 2 Coríntios 4, nós vemos que as aflições às quais ele fala, muitas das vezes, entendendo todo o ministério de Paulo, podemos dizer que as aflições, elas são aflições causadas por outros, aflições que o inimigo coloca, aflições de pessoas que perseguiam, que confrontavam o ministério de Paulo, pessoas que viviam falando mal de Paulo. E isso nada se parece com o cenário do cristão atual que quer fazer a obra de Deus, que muitas das vezes não encontra quase nada de dificuldades, principalmente dentro da igreja. Mas deixando os momentos irônicos para lá, vamos trazer o que eu falei ali no 4,16, onde ele diz: não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renove de dia em dia. Nós podemos aplicar essa palavra a situações que não são causadas por outros, mas situações naturais ou situações das quais surgiram devido a alguma causa e depois elas se agravaram por causa de outros, como nós temos vivido, que é essa pandemia. E nós já estamos estafados de falar de pregações e de ver pregações falando sobre o momento que nós temos vivido, que é a pandemia. Mas nós não podemos deixar de aproveitar este momento e nos lembrarmos quem é o cristão diante dos momentos difíceis. Eu não posso ignorar este momento, porque este momento, o seu sucesso durante a pandemia, você passar por este momento com uma mente sã, você passar por este momento são, você passar por este momento com alegria, você passar com esse... Irmãos, o Wagner, ele faz um culto de oração, e não sei se vocês já repararam, toda vez que o Wagner ele tá fazendo uma oração, um culto de oração, uma pregação, alguma coisa, o sorriso dele é desse tamanho aqui, assim, ó, que era aqueles pagodeiros dos anos 90, né, Wagner? Porque você pode ver nele a alegria que ele tem de estar fazendo a obra de Deus. E eu não quero que você esteja igual o Wagner. Eu não estou dizendo que você de repente tem que pôr um molde para você ficar com aquele sorriso enorme igual ao do Wagner, mas eu estou dizendo que você tem que ter a certeza que ele tem. Eu gostaria que você adquirisse essa certeza que o Paulo tem de dizer que ele não está tentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. É nisso que eu estou querendo que você foque nessa noite. É isso que eu gostaria que você tivesse consciência nessa noite, que você se apegasse nessa noite. Eu gostaria que você abrisse comigo lá em Lamentações. Fica depois de Jeremias. Lá em Lamentações 3:17. Olha a situação em que o profeta ele se encontrava, porque esse livro ele é dito que foi Jeremias que escreveu, tanto que em algumas bíblias você vai ver lá como Lamentações de Jeremias, depois começaram a questionar. Então eu estou considerando aqui que é Jeremias que escreveu o livro, tá? Então lá em Lamentações 3:17 diz assim, só trazendo aqui, né, o lamento aqui no caso do profeta era por causa das terríveis condições impostas pelos babilônios, né, que tinham conquistado ali
Jerusalém, ali o povo de Deus. E ele diz assim: afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Se a gente olhar aqui no 17 até o 20, nós como cristãos podemos estar na mesma situação dele. A gente pode ter, durante este período difícil, porque, irmãos, o pastor Edmund, domingo passado, ele falou a respeito de que o cristão ele deve conciliar a leitura da Bíblia com a leitura secular, com a leitura do que está acontecendo, tendo conhecimento dos fatos, tendo conhecimento do que está nos assolando, do que está acontecendo, como forma de nós trazermos a Bíblia e pegarmos ela e aplicarmos ela de fato nas coisas que nós temos vivido, na prática, né, nas situações às quais somos colocados. E nós vemos aqui o profeta passando por uma situação completamente difícil para ele, porque ele tinha visto tempos bons, provavelmente, e ele estava aqui lamentando de fato, como diz o nome do livro: afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Muitas das vezes nós podemos estar igual a ele. Muitas das vezes nós podemos estar sofrendo igual a ele. E quando eu citei ali a questão de nós termos o conhecimento do que está acontecendo, é porque existem pessoas que, além das preocupações que uma pandemia ela implica, né? E quando eu digo a pandemia, estou me referindo tão somente a pessoa contrair o vírus e ficar doente, entubada e passar por essa situação difícil, né? Como no caso, mas além disso, as pessoas elas estão passando fome, pessoas estão passando necessidades, pessoas estão às vezes passando vergonha, tendo que engolir o orgulho. Todos tivemos a nossa liberdade tirada, né? Tínhamos a liberdade de nos reunir, de estar juntos, e nós perdemos isso. Toda uma perspectiva que alguns tinham, todos os sonhos, todos os planos que haviam para o ano de 2020, e tudo aquilo de alguma forma acabou ficando pelo caminho. Nós tivemos de nos readequar, e essa mudança nos planos, essa mudança nas vidas, isso foi tão abrupto, isso foi tão forte, isso foi algo tão de uma dimensão tão grande que assim como o profeta lamenta aqui, muitos, mesmo cristãos, estão sofrendo. Muitos estão, igual a ele falou: a paz se afastou da minha alma, eu me esqueci do bem, pereceu a minha glória e também a minha esperança no Senhor. E muitos começaram a estar se sentindo como minado, né? E essa situação toda da qual nós fomos colocados começou a fazer com que começássemos a esmorecer, começássemos às vezes a lamentar, como o profeta aqui em Lamentações. Mas a partir do verso 21 ele começa a dizer algo assim maravilhoso. Eu vou ler agora do 21 ao 25. E ele, mesmo depois de ter dito tudo aquilo, que a esperança dele tinha ido embora,
Ele sabia quem era Deus, ele sabia quem era Deus, assim como Paulo sabia quem era Deus. Por isso que o povo batia em Paulo, jogava pedra em Paulo, dava porrada no Paulo, falava contra Paulo, as coisas aconteciam contra Paulo, naufragava e tudo mais. E ele estava firme na missão que ele tinha, no propósito que ele tinha. Por causa disso, porque ele sabia quem era Deus. E o profeta ele fala aqui também, quero trazer à memória no Lamentações 3:21, o que pode dar esperança, trazer à memória o que pode dar esperança. Irmãos, olha que eu vou ler aqui agora no 22 ao 25, e isso daí ele pode te dar também esperança demais. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Aleluia, irmãos. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Irmão, não se apegue a essa pandemia, não se apegue aos momentos difíceis, que você possa ter ciência, consciência e dizer, igual o profeta falou ali, quero trazer à memória que pode me dar esperança, e fazer igual Paulo, não se apegando às coisas que se veem, mas se apegando às coisas que não se veem, porque essas sim são coisas eternas. Paulo tinha ciência de que a glória que estava por vir era muito maior, valeria muito mais a pena do que qualquer coisa que ele pudesse sofrer neste mundo. Irmãos, quando estivermos na glória, qualquer momento que seja de pandemia não será nada. Qualquer sofrimento que venhamos a ter durante este momento não vai ser nada. Eu não estou dizendo que não estou te dando também um alvará de que eu tenho certeza de quem eu sou em Deus, né? De que eu nasci para ser cabeça e não cauda, ou qualquer outra coisa mais, então por isso você vai ignorar a pandemia. Não é isso, mas eu estou dizendo sobre você ter certeza de você saber quem é Deus, e por isso você não sofre, e por isso você não é afligido por antecedência, simplesmente pelo que acontece. Eu falei na sexta-feira, onde o salmista dizia, não serei muito abalado. Talvez você seja assim abalado, mas você sabe quem é Deus, você tem ciência de quem é esse Deus poderoso. E este Deus poderoso é o Deus onde as misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias dele não têm fim, porque elas se renovam a cada manhã, e grande é a fidelidade dele. Deus é fiel, e a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Esperarei nele, irmão. Espere em Deus. Espere tão somente em Deus. Irmãos, Jó, todo mundo conhece a história de Jó, e a gente fala de Jó, que Jó era paciente, né? Porque Jó foi fiel, né? De tudo mais de Jó. Só que Jó ele passou por momentos difíceis, e momentos onde ele diz que ele chama o criado dele, lá em Jó 19, ele fala, chama o meu... 19:16, né? Chamo o meu criado e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Ele começa a falar umas paradas tão profundas, devido à situação em que ele se encontrava, devido a toda a dificuldade que ele vinha passando. E Jó ele começa a falar isso, que a esposa dele não queria saber dele, que digamos que os irmãos dele já não queriam saber dele, até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me zombam de mim. Isso aqui já é Jó falando, gente. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Quem que Jó tinha nessa situação que eles encontravam? O cara tava coçando os machucados dele, as perebas dele com telha. Os meus ossos se apegam à minha pele, a minha carne
e salvei-me só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Por que me perseguis como Deus me persegue, e não cessais de devorar a minha carne? Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo, para que sempre fossem esculpidas na rocha. Mas olha a declaração de Jó em 19:25, porque ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, depois revestido este meu corpo da minha pele, e em minha carne verei a Deus. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Irmãos, a gente está vendo Paulo, a gente está vendo Jeremias, a gente está vendo Jó falar que independente do que eles estivessem sofrendo, eles sabiam que o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso era com eles, estaria aguardando eles, estaria dando esperança para eles. E é por isso que Paulo passou pelo que passou, e é por isso que Jeremias viu tudo aquilo, mas disse que ele traria à memória aquilo que dava esperança. E é por isso que Jó passou pelo que passou, tendo as pessoas próximas, tendo a esposa o rejeitando, às vezes os irmãos o rejeitando, as crianças zombando dele, os amigos, aqueles que ele amava, rejeitando ele. Mas ele sabia que o Redentor dele vivia. Ele sabia: eu sei que o meu Redentor vive. Nós sabemos, não que ele vivia, mas que ele vive. O nosso Redentor vive. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades. Ele chegou a morrer ali, mas ele ressuscitou. E essa é a certeza que nós temos de salvação. Nós temos certeza de que dias melhores virão, de que haverá um dia que nós estaremos com o Senhor. Ele falou: tô indo lá na frente de vocês, vou preparar morada para vocês, vou preparar um cantinho para vocês lá, junto comigo, perto do Pai, perto de Deus. Irmãos, essa é a certeza do cristão, de que a glória do que está por vir é muito maior, é muito melhor, é infinitamente melhor do que tudo que nós venhamos passar. Eu sei que nós seremos sim abalados, igual o salmista disse, mas o salmista disse: não serei muito abalado. Por quê? Porque você tem a certeza de quem é Deus, você sabe que Deus tem a sua vida nas mãos, você sabe que o Senhor nosso Deus é quem nos dá perspectiva, é quem nos dá novos sonhos, é quem da mesma forma que a gente usa dessa maneira para dizer que Jesus transformou a água em vinho, da mesma maneira Ele pode transformar a sua vida, Ele pode transformar a sua história, Ele pode mudar completamente tudo aquilo que você viveu, toda a ideia que você tem com relação à sua vida. Basta você tão somente confiar nele, basta você somente se entregar a Ele. Irmãos, quando você se entrega a Deus, quando você sabe quem é esse Deus na sua vida, quando você vive para Ele, tudo que vier, tudo que você passar, tudo vai ser para a glória de Deus. O cristão é engraçado que o povo não consegue entender essa lógica que nós temos de atrelar a Deus tudo que nós vivemos. Isso incomoda as pessoas, de nós dizermos que o ar que nós respiramos é Deus que deu e sermos gratos por isso. O alimento, quando a gente agradece, tem gente que quer morrer por isso, dessa gratidão que nós temos de tudo que acontece conosco. E daí você diz assim: Pedro, as coisas más, sim. Ali em Lamentações, se você ler entre o 22 e o 45, ali vai estar dizendo também de que Deus também é para as coisas boas e para as coisas más, Ele que faz acontecer. Ele fala ali: mas nós sabemos quem somos em Deus, e sabemos que da mesma maneira que nós estamos aqui, e tanto o sol quanto a chuva pode nos assolar, e que nós estamos neste mundo, e realmente as coisas vão acontecer conosco, mas não seremos muito abalados. Sabemos quem Deus é, temos confiança no Senhor, somos mais do que vencedores. Irmãos, e outra coisa, o profeta ele fala: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Ele falou isso: quero trazer à memória. Ele disse: quero trazer. Mesmo depois de ter dito diversas coisas que talvez a gente se assuste, né? Coisas que talvez a gente diga: nossa, ele falou que a esperança dele foi embora, a esperança dele em Deus.
Mas ele diz, quero trazer, ele declara que ele quer trazer, ele faz esse esforço para trazer. E lá em Filipenses 4:8, diz assim, é do que pensar, né? E diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes de mim, isto praticai, e o Deus de paz será com... Irmãos, vamos focar em Deus, vamos trazer a memória o que traz, vamos lembrar o que traz esperança, vamos trazer a memória o que me dá esperança, o que enche o nosso coração de esperança. Vamos pensar que este Deus poderoso já te livrou de muita coisa. Vamos lembrar que este Deus poderoso é quem tem te sustentado até aqui. Que este Deus poderoso é quem tirou o povo lá do Egito e deu para eles uma terra onde manava leite e mel. Este Deus poderoso é quem pegou Paulo, que era o cara que perseguia os cristãos, Saulo, né? E transformou a vida do cara. De que pegou Pedro, que era o carinha lá que só ficava pescando, um pescador, e fez ele pescador de homens. E Pedro é o cara que cortou a orelha do soldado, e de repente a gente vê um Pedro que vivia pela espada, mas de repente vive para Deus. Irmãos, vamos trazer à memória as coisas boas, aquilo que é de boa fama. Eu sei que todos os dias índices e mais índices estão sendo transmitidos, compartilhados, noticiados, e a gente às vezes se começar a ver que no atraso de vacinas, no povo descendo a serra, se a gente começar a pensar nessa situação difícil, não vamos trazer à memória o que traz esperança, o que dá esperança. O que te dá esperança, irmão? Ler a palavra de Deus, ouvir um louvor. O que te dá esperança? Fazer uma videochamada com alguém para uma oração. Orar te dá esperança, irmão. O que te dá esperança? É o Senhor que te dá esperança, esse Deus poderoso, onde as misericórdias se renovam toda manhã. Então se apegue em Deus, irmão. Esteja o tempo todo falando com Deus. É Ele quem conhece o seu coração, é Ele que sonda o seu coração. Lá em Salmo 139, vamos abrir lá em Salmos rapidinho. Salmo 139, olha que maravilhoso, quem quer esse Deus na nossa vida. Salmo 139 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, aleluia. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda, tu me cerca por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, de maneira que não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e as trevas e a luz são a mesma coisa. Isso para Deus, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus,
e conhece o meu coração, aleluia. Prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Glória a Deus, aleluia. E o Salmo 23? Quer trazer a memória que te dá esperança, irmão? Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Aleluia. Porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Glória a Deus, irmãos. É isso que nós temos que trazer à memória, irmãos. É isso que nós devemos fazer, orar o tempo todo, reconhecer quem é Deus, saber quem é esse Deus poderoso. Aleluia. Lá no Salmo 90, o que diz? Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos do homem. Por 1000 anos aos teus olhos são como um dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor 80, neste caso o melhor deles é câncer e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, aleluia. Nosso Deus confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. O Salmos 91 para encerrarmos agora, irmãos. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro, e a sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Em nome de Jesus, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois dissestes, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação.
Pai, em nome de Jesus, esteja abençoando a cada um dos irmãos, esteja ajudando com que eles tragam à memória o que dá esperança, que eles possam declarar assim como Jó, o meu Redentor vive, que eles possam ter a mesma consciência de Paulo, sabendo que mesmo em meio às dificuldades, eles possam estar, meu Pai, com os olhos fitos no objetivo, no alvo, no propósito maior, na glória que está por vir, e que eles possam suportar com alegria este momento, Pai, que eles não venham ser assolados de medo, de ansiedade, ó Deus, anseio e situações as quais não temos controle, mas que eles possam saber que Tu és Deus sobre a vida deles, Pai. Que em nome de Jesus possamos, ó Pai, aprender contigo, que possamos, meu Pai, viver segundo a Tua palavra, que possamos viver a paz que o Senhor nos dá, que possamos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, estar livres e acima dos problemas, acima, meu Pai, de tudo aquilo, meu Deus, que o mundo tem colocado. Pai, que em nome de Jesus nós possamos, ó Deus, como igreja, estar acima, meu Pai, das adversidades, que nós não venhamos ser muito abalados, que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, estar com os olhos fitos em Ti, crentes, ó Pai, de que, e sabendo, ó meu Deus, de que essa nossa fé, meu Pai, ela não é em vão, de que em breve Jesus Cristo voltará, de que em breve a glória, essa glória que está por vir, será muito maior do que tudo que estamos passando, Pai. Que haja esperança, alegria, paz, longanimidade, que haja, Deus, em nome de Jesus, sobre o coração dos irmãos, Pai. E que eles possam, ó Pai, se alegrar em Ti, ter uma nova perspectiva durante essa semana, durante esses dias, durante este momento. E que Deus, em nome de Jesus, o Senhor esteja trabalhando na vida daqueles que estão sendo assolados por essa pandemia, aqueles que estão de alguma forma tendo dificuldades para respirar, aqueles que estão entubados, aqueles que estão, meu Pai, sentindo dores, em nome de Jesus, que o Senhor entre com a Tua providência, aqueles que perderam entes queridos, que o Senhor esteja o consolo deles, Pai, em nome de Jesus. Assim eu te oro, Pai, e já te agradeço, Deus. Pai, esteja abençoando a cada um dos nossos irmãos, que tenham uma semana abençoada, e até o próximo culto, irmãos, em nome de Jesus. Se Deus quiser, que possamos em breve estar juntos. Assim nós oramos, crentes de que o Senhor é conosco. Traga à memória aquilo que traz esperança, esteja com os olhos fitos no Senhor, esteja trazendo à memória coisas boas, de boa fama, coisas que vão te edificar, em nome de Jesus. Que você possa ser ricamente abençoado nessa semana, que você possa viver coisas além do que você tinha programado, que você possa ser surpreendido por Deus e que você possa entender que todas as coisas que têm acontecido podem ser sim permissão de Deus sobre a sua vida, mas de que esse Deus poderoso é o seu Redentor, e de que esse Redentor ele vive, e ele vive eternamente, e de que em breve nós estaremos com ele. Irmãos, um abraço bem forte, que você se sinta amado por Deus, que você se sinta amado por esse Deus maravilhoso que deu seu único Filho por nós, e que você possa ter dias melhores, dias bons, com a perspectiva de que o Senhor será glorificado em cada um deles, de que é um dia novo, de que você tem novas oportunidades de viver coisas novas, de se reinventar, de viver algo novo em Deus, de orar mais, ler mais a palavra, de estar ouvindo louvores, de estar cantando ao Senhor, de estar desenvolvendo novos dons, de estar buscando dons, de estar buscando conhecer mais a palavra de Deus. Que você seja edificado pelo Senhor. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu declaro sobre a tua vida. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.